prazer enorme, até porque sinto-me em casa, porque como senador da República sempre estive em conexão com o presidente Robertinho, nosso querido Roberto, em Brasília, com a Confederação Nacional da Indústria. Procuramos sempre, como senador da República, tanto nas nossas relatorias quanto nas nossas votações, está atendendo em consonância a CNI e, naturalmente, os trabalhadores. Perguntaram-me sobre a reforma trabalhista. Eu, com tranquilidade e de forma cristalina como o sol, eu votei a favor. Mas votei a favor porque, primeiro, eu pude observar que as leis trabalhistas do país vinham da era Vargas. Mais de 60 anos que nós estávamos seguindo esse procedimento. O Brasil avançou, o Brasil se modernizou, e eu entendo com clareza que a reforma trabalhista passa a aliviar os empregadores, fazendo com que se gere mais emprego no país. Portanto, sempre tenho a preocupação de estar em sintonia com os patrões e com os trabalhadores também. Essa é a nossa posição inicial aqui na Federação das Indústrias do Estado. Me apresento com tranquilidade quando se falam, Fabiano, em infraestrutura do Estado. Modesta parte, esse senador da República, que muitos às vezes não conhecem ainda o que eu vou dizer, é o que trouxe o retorno depois de 12 anos paralisada a BR-242, que liga a Bahia até Gurupi, por exemplo. Ela está em pleno funcionamento, vamos inaugurá-la com a conclusão no final do ano, e vai ficar apenas 14 quilômetros próximo a Taguatinga, em razão de umas cavernas e dos morcegos que estão em estudos no IBAMA. Essa BR ela é de suma importância para o Estado, para o desenvolvimento do Estado. Aproveitamos a condição de líder do PR no Senado, um partido que assume, inclusive atualmente, o Ministério dos Transportes. E eu aproveitei isso como senador da República e reativamos essa obra importantíssima. O escoamento da Bahia, ela faz o papel da FIOL e vem para Gurupi, para Norte-Sul. Então, em infraestrutura, nós já temos esse serviço prestado importante, e soa bem aos empresários e aos trabalhadores também. Com relação à BR-235 de Pedro Afonso, recentemente o ministro esteve aí, Walter Cassimiro, por sinal, muito amigo nosso, assinando o retorno, mais de 20 anos paralisada, essa BR que sai de Sergipe, Eduardo, e cruza de este a oeste do país. Inclusive, essas duas BRs, elas mudam o sentido desenvolvimentista do país quando se observam só norte-sul, só sul e norte. Então, essas duas rodovias federais, quem trouxe e o retorno da construção delas, modesta parte é esse senador que nos fala. Isso é importante que os formadores de opiniões tenham conhecimento dessa prestação de serviço. Esse senador, no momento de crise que vive o Estado, graças a Deus eu tenho a confiança, a amizade de aproximadamente 90 prefeitos e prefeitas do Estado. Na noite de ontem, recebemos o apoio fantástico da prefeita Líris, de Guaraí. Isso eu quero dizer que é bom para o Estado, porque demonstra uma certa estabilidade para se governar em sintonia com os municípios.
É importante, presidente, se ter esse equilíbrio político no Estado no momento que vivemos. Graças a Deus, estou me apresentando como candidato ao governo do Estado, como filho do Estado, e sempre filho aqui de Porto Nacional. Por sinal, Raimundo, hoje vai ser uma grande festa lá na nossa carreata, no nosso comício, mas que sempre tive aberto. Desde a luta libertária, a implantação dessa capital, pude sobrevoar com Siqueira Campos, com Sebastião Borba, o local para definirmos essa capital. Eu era um simples prefeito da minha cidade, Porto Nacional. Essa mão desmembrou o município para criar Taquarussu, Palmas. Contei os primeiros postes, as primeiras ruas, né, Wagner? Aqui no Wagner, amigo nosso, desde o início. Então, eu tenho uma ligação sempre com todos aqueles que vieram para a gente construir esse Estado. Mas eu me preparei 30 anos. Prefeito, presidente da Associação Tocantinense de Municípios, deputado estadual, presidente da Assembleia, deputado federal, senador da República, primeiro secretário do Senado, líder do PR do Senado. Digo isso, nesses 30 anos eu pude conhecer as cidades, os distritos, os povoados, as pessoas, o sentimento do povo do Estado. E isso eu quero dizer, Paulinho, meu amigo de infância, eu me sinto preparado para governar o nosso Estado. Agora é a vez de um tocantinense governar o Tocantins. Dito isso, eu quero dizer qual é o perfil nosso e qual será, já é e será. É de um governo de convergência. Estamos recebendo apoio pela primeira vez, meu presidente, de todos os segmentos políticos do Estado. Segmentos antagônicos aí estão se juntando. Eu acho isso uma responsabilidade, inclusive, muito forte com os líderes e com a população. Nós vamos fazer um governo de convergência. Vamos fazer aquilo que mais querem os tocantinenses, um governo de paz, serenidade, de planejamento, de eficiência e de prosperidade. É com esse sentimento que me proponho a governar o nosso Estado, buscando o mais rápido possível o equilíbrio fiscal, não se gastar mais do que arrecada, princípio básico de qualquer gestão. Claro que nós teremos sim que priorizar muitas coisas no nosso Estado, mas a prioridade número 1 do nosso governo vai ser de cuidar das pessoas que precisam muito desse instante de um braço amigo. Por exemplo, a saúde do Estado. É inadmissível que se tenha hoje no Tocantins mais de 7 mil pessoas nas filas dos hospitais aguardando cirurgias. Esse não é o Tocantins nosso, nem dos senhores empregadores. Nós precisamos urgentemente reordenar e fazer o gasto com a saúde funcionar com mais eficiência. Nós temos paciente no Hospital Geral, vou dar um exemplo de Ponte Alta do Tocantins, neto da dona saudosa, da nossa saudosa dona Bieca. Ele está 6 meses internado por uma cirurgia ortopédica. Quer dizer, o custo de ficar 6 meses é muito maior do que ter sido operado lá no início. Então, o recurso existe, falta é planejamento e foco e eficiência na área da saúde. Nós estou conversando muito com a classe da saúde, com os nossos médicos. Graças a Deus temos um apoio muito grande e a confiança deles. Nós vamos organizar o Hospital de Porto Nacional, 65 quilômetros de Palmas, de Paraíso, 65, de Miracema, fazendo com que, primeiro, valorizarmos os profissionais da saúde, tratá-los com dignamente. Seguida, equipar o mais rápido possível pequenos detalhes, porque a rede hospitalar, ela existe. O
que falta são pequenos ajustes, são muito não. Colocar medicamentos, colocar material cirúrgico e os médicos especialistas. Fazendo isso, nós vamos tirar a sobrecarga do HGP e aí buscarmos o mais rápido possível tirar esses tocantinenses dessa fila desumana que nenhum aqui concorda inteira. Vamos fazer do Hospital de Iguaraí, por exemplo, que é uma cidade, polo importante do estado, que o Hospital Regional de Iguaraí, onde temos a Belém Brasília, a ida para o Pará, Pedro Afonso, um cruzamento importante de desenvolvimento, mas muitos acidentes. Fazer tudo isso que estamos dizendo e transformar Iguaraí num polo de traumatologia, que precisa muito no estado, de ter um polo nesse sentido. E nós vamos buscar o mais rápido possível isso aí. Vou precisar muito dos empresários, no sentido de combate à fome. 20% da população do estado passa fome. Esse não é o estado que nós queremos. E eu me apresento nesse sentido para buscarmos essa parceria. Já conversei muito com o pessoal do Rural Teams para a gente trabalhar muito sobre a agricultura familiar. Com relação aos servidores, Cleiton, nosso presidente, teu amigo, o meu histórico sempre foi de respeitar a todos os servidores do Estado. Quando passei pela Assembleia Legislativa, está lá a minha história como ex-presidente, foi quando mais avanços teve dos servidores da Assembleia. Na primeira Secretaria do Senado, 2 anos, os servidores do Senado sabem dos avanços que nós proporcionamos a todos os servidores do Senado. Houve um pequeno desarranjo com relação ao plano de governo. E vou explicar por quê, e as razões são simples. Fizemos a convenção à noite, no outro dia tinha que já registrar no TRE, e ninguém faz plano de governo em 4 horas, 5 horas. Aqui eu estou construindo um plano de governo, até porque eu sempre fui de ouvir muito e pouco falar. Até estou falando muito aqui hoje. Mas, na realidade, alguns críticos disseram assim: o senador Vicentinho fez pouco discurso. Eu costumo dizer que os discursos, fiz pouco discurso, mas trouxe muitos recursos para o meu estado. É isso que eu mais me preocupo, é desenvolver, gerar emprego, gerar renda e bem-estar da população. Em todos os municípios do Tocantins, tem a nossa marca do trabalho, Roberto, você tem testemunha disso. Todos, não tem um município. Às vezes deixam de divulgar aqui em Palmas, aquela NS15, quase 100 milhões, obra trazida por esse senador junto à Caixa Econômica Federal e o governo do estado. Como trouxemos para Porto Nacional, para Araguaína, né, para Araguaína, para Colinas, para Paraíso, que vai iniciar agora. O aeroporto de Araguaína já tem 5 milhões na conta, 15 já para 2018, são 45 milhões. Para Araguaína levamos 164 milhões. Todas aquelas obras têm a nossa participação junto, ou direta ou em conjunto com a bancada. A ponte de Xabioá, um trabalho nosso com a bancada federal sob a nossa coordenação, está paralisada por um problema judicial, porque a empresa que ganhou em primeiro lugar, não, segundo o Ministério, não preencheu os requisitos, foi chamada a segunda, e a primeira recorreu e está paralisada apenas por questão judicial. Nada mais em função da bancada e em função do Ministério. Então, assim que resolver o problema judicial, nós haveremos de ter a nossa ponte Xabioá, que é bom para o Tocantins, bom para o Pará e bom para o Brasil.
a ponte de Porto Nacional, que o Albertinho falou. Se me deram uma água aqui, eu vou achar bom demais na ponte. Porque a caminhada é grande, Albertinho. Cheguei 2 da manhã e já estou aqui. Então, a ponte de Porto Nacional, com todo respeito pela Assembleia Legislativa, que me merece, e tem bons deputados, mas o presidente atrasou nos projetos, não só da ponte, atrasou nos projetos de recursos para os municípios e atrasou nos projetos de financiamentos do governo. Quando esses projetos foram aprovados, depois de 1 ano e tanto de discussão, que não precisava isso, não deveria ter feito isso, inclusive retirando recursos da nossa Araguaína, né? O que ocorre agora? A Caixa Econômica Federal mudou a forma de financiamento, com tudo já pronto. E eu, para ser sincero e fazer justiça, estive várias vezes, várias oportunidades, com o ex-governador Marcelo Miranda, buscando a viabilidade desse recurso. Já está praticamente agora andado no sentido da liberação. E olha que eu era de partido contrário, mas nunca contrário ao desenvolvimento do Estado. Sempre cumpri bem o meu dever, procurei cumprir como senador do meu Estado. Então, nós avançamos muito. Eu acredito que tão logo passe o período eleitoral, nós possamos ter o avanço e a conclusão da nossa ponte. Quem mais tem interesse nisso, até sou eu, que sou de Porto Nacional. Uma ponte importante para o Tocantins, importante para o Brasil. Ela só não está no programa do governo federal, porque se trata de uma rodovia estadual. Então, o governo federal não faz investimentos, o Ministério do Transporte, em rodovias federais. Ele só faz em rodovias federais. Com relação ao programa educacional do Estado, estamos organizando com a deputada Josi Nunes, uma educadora, uma amiga, no sentido de fazermos o melhor possível para a questão da educação, com relação à segurança. Alguns pontos nós já estamos avançando. Por exemplo, Taguatinga é uma cidade que, com o advento da BR-242, uma cidade na fronteira, ela está assim, com a projeção de ser uma cidade grande e importante, ali na divisa da Bahia. Com isso, nós precisamos ter alguns cuidados. Já pleiteamos, como senador da República, junto ao Ministério da Justiça, um posto da Polícia Rodoviária Federal, na 242, para evitarmos muitos assaltos que ali tem. Já estamos nos comprometendo para criarmos o Batalhão de Fronteira em Taguatinga, a segurança pública, uma regional ali, o Hospital de Taguatinga precisa sim, porque lá a prefeitura não dá conta de manter o hospital por causa da demanda de Ponte Alta do Bom Jesus, de Novo Jardim, de Aurora, de Lavandeira, de Combinado, de Novo Alegre. Nós vamos ali tornar um hospital regional, porque com isso nós vamos tirando a carga para vir aqui para Palmas. Tudo que nós pudermos, dentro, claro, das receitas do Estado, com essa preocupação de não gastar mais do que arrecada dentro da lei de responsabilidade fiscal, nós vamos ter esse cuidado. Agora, com relação à folha, o político tem que ser transparente. E numa plateia como essa, eu não serei governador para exonerar auxiliar de serviços gerais. Eu não serei. Eu não serei para exonerar os mais humildes motoristas do Estado. Não se enxuga o Estado pelos mais humildes e os mais pobres. Nós vamos enxugar pelos excessos que tem no Estado. Eu vou dar alguns números. Se pode enxugar. Porque sempre que fala em enxugamento, os empresários falam logo assim, exonera. Não.
Não é por aí. Vamos definir o tamanho do Estado, vamos definir os excessos, e eu sempre procurarei proteger os menores, porque eles é que geram uma boa economia nas cidades também. Eles vão ao supermercado, eles vão à farmácia, eles geram uma boa economia, mesmo diante de uma plateia que pode discordar de mim, mas tem que ser verdadeiro. Por exemplo, locação em dados que eu tenho em 2017. Locação de aeronaves, 50 milhões. Podemos enxugar. São excessos. Passagens aéreas, 18 milhões. Podemos enxugar. Vamos fazer o dever de casa. Diárias, 24 milhões. Podemos enxugar. Combustível, 31 milhões. Consultorias, 22 milhões. São números do Estado que me foram passados. Telefones, celulares e fixos, 10 milhões. Com isso e outros dados que me chegam, eu vejo que dá para se enxugar bem o Estado, sem precisar oprimir os pequenos e os pobres. Então, com relação ao enxugamento do Estado, nós vamos inicialmente ir pelos excessos. Vamos por aí. E protegendo sempre, é um sentimento meu, que venho de um berço modesto, pobre, neto de vó negra, mãe solteira, e que lutei na vida para chegar até aqui. Eu tenho um sentimento popular muito forte. E peço a compreensão dos líderes empresariais. E com esse sentimento, nós vamos enxugar o Estado pelos excessos dos grandes lá em cima. Depois, nós vamos ver o que fazer, se necessário for. Mas garanto a todos que trabalham condignamente no Estado, os servidores serão respeitados por mim de forma muito digna. E essa segurança eu quero dar a todos os servidores do Estado, principalmente esses que estão na ponta e que não serei governador para tirar o pão da mesa dos mais simples e mais humildes. Portanto, claro que nós vamos, agora com a fala direcionada aos empresários, fazer com que o Banco da Amazônia se torne efetivamente um instrumento de fomento do nosso Estado. Nas reuniões do CONDEL, eu não mandarei representante, nós estaremos presentes defendendo os projetos pequenos, médios e grandes do nosso Estado. Tenho procurado, na medida do possível, estar próximo ao Banco da Amazônia. Como senador, pela primeira vez, desde Goiás, fomos nós, com o apoio de colegas senadores da Amazônia, que fui buscar o apoio, que nós, pela primeira vez, indicamos um presidente, que é o Marivaldo, que era superintendente aqui. Já ele saiu para ser candidato no Acre, e já indicamos o novo presidente e estamos indicando outro diretor para lá, junto com meus colegas senadores da Amazônia. Com isso, estou trabalhando muito forte para que seja instalado em Palmas uma central de projetos, para que os projetos evitem a burocracia de irem para Belém, fazer tudo aqui, e me parece que já se não instalou, já está instalando, aqui em Marabá. O pessoal de Marabá também pediu. De modo que o Banco da Amazônia tem que ter um braço forte do governo junto aos empreendedores, tanto do campo quanto da indústria e do comércio, para que a gente possa efetivamente utilizar os recursos do FNO para que nós possamos promover o desenvolvimento e, naturalmente, a geração de empregos no nosso Estado. O Estado não pode ser só uma fonte empregadora. Não serei governador para inchar a folha. Fiz a preocupação do que já existe, mas para frente, de forma alguma.
Já disse aos meus colegas líderes políticos para compreenderem o momento do Estado e que a gente não vai fazer esse modelo de cabides de empregos. Não. Com relação aos empregos, vamos buscar parceria com a iniciativa privada, com o Banco da Amazônia, com o Banco de Fomento, para gerarmos mais emprego e mais renda. Esse é o sistema que eu quero dizer a todos. Vamos descentralizar as ações do Estado para Araguaína, como uma cidade importante, polo ao norte, e para Gurupi, uma cidade importante ao sul. Desburocratizar o Estado. Não dá para se ouvir em Araguaína, com a reunião, por exemplo, com os despachantes do Detran, que um contribuinte, um cidadão, para tirar a carteira tem que aguardar a solução de Palmas. Não. Nós temos que ter o que tiver aqui, ter lá na nossa Araguaína e na nossa Gurupi. Facilita para o contribuinte e facilita para as pessoas que o Estado tem que prestar os serviços básicos. A desburocratização, essa é a nossa meta. Eu gosto muito dos povos indígenas e sempre estou em contato com eles e em defesa dos seus direitos. E o cacique Terra dele disse um dia, falou, senador, eu falei, olha, o seu trator já está empenhado na caixa. O posto de saúde já está empenhado. Ele falou, eu estou entendendo e estou acreditando. Eu não acredito na burocracia. Eu não tenho burocracia. Ou é sim, sim, ou é não, não. Mas, infelizmente, esse é o nosso país. Então, vamos eliminar ao máximo a burocracia. Fazer com que as pessoas, os cidadãos, tenham um acesso mais rápido à prestação de serviço. E eu imagino que Araguaína ao norte, que Gurupi ao sul, nós vamos precisar fazer com que isso ocorra de forma muito rápida, porque são apenas atos que nós vamos destinar. Então, dessa maneira que eu me apresento, com relação à saúde, com relação à educação, com relação à segurança, claro, isso não é da noite para o dia. Isso é dentro das condições do Estado, é dentro do equilíbrio fiscal, é dentro do que não podemos gastar mais do que se arrecada. Quero muito contar, respeitando, como já disse, aos servidores, mas quero contar com os servidores. Porque o que a gente vê muito aí no Estado, e eu vejo como cidadão que sou, além de político, sou um cidadão tocantinense. Os servidores, às vezes, tratam muito mal a nossa população que vão aos órgãos. Precisamos estar com os órgãos apresentáveis. Nós vamos procurar dar condições. Se pode chegar na delegacia fiscal e lá as cadeiras quebradas, os móveis jogados e etc., e os servidores com a cara ruim para o contribuinte. Ora, o patrão nosso são os contribuintes, é o povo, dos servidores e meu. Vamos cumprir o nosso dever e espero que os servidores também cumpram os seus deveres. Precisamos ter um novo momento na história do Estado, viver uma nova configuração. Vamos procurar buscar aquele plano da meritocracia. Não se pode um servidor na mesma condição do outro, se o outro está produzindo mais para o Estado do que, vamos dizer, o seu colega. Nós vamos buscar a meritocracia, valorizar, inclusive na questão financeira, o servidor que mais pontuar e mais produzir para o Tocantins. Nós temos que tratar os desiguais de forma desigual. Não podemos ter desiguais tratados de forma iguais. Isso com muita clareza, eu vim aqui manifestar o meu sentimento, o que eu penso como governador do Estado, e desculpe até a minha franqueza, mas eu acho que é o que todos esperam de um homem público. Por fim, 30 anos de vida pública, e me apresento diante de uma plateia seleta,
dizendo que nesses 30 anos eu procurei cumprir bem o meu dever. Nunca desonrei um voto que recebi dos tocantinenses. É assim que eu me apresento e espero ouvir mais do que fazer projetos e planos antecipados. Eu sou um homem de ouvir muito, processar e decidir por aquilo que eu tenho a concepção que é o melhor. Como parlamentar, se puxar o meu histórico de deputado estadual, de deputado federal, de senador da República, esse aqui nunca se absteve do voto. Ou é sim ou é não. Se eu estou convicto que o meu voto é sim, eu voto sim. Se eu estou convicto que aquela matéria é não. Agradando ou não. Mas eu tenho convicção que os meus votos sempre agradaram a vontade da maioria do povo brasileiro. Muito obrigado, estou pronto para ouvir.